Então, boa noite, gurizada. Sejam todos bem-vindos aqui no Tchê Concurso. Professor Henrique, a nossa matéria aqui será a Lei Maria da Penha, tá? Uma lei muito importante para o trabalho de vocês, para a prova de vocês e para o trabalho de vocês e também para outros concursos que vocês fizerem, né? A Lei Maria da Penha tem sido uma matéria bastante cobrada, e é uma questão também que está ainda em evidência, né? A Lei Maria da Penha aí completando, fez aniversário agora no mês de agosto, né? E desde que ela entrou em vigor lá em 2006, ela sofre uma série de alterações, com qual objetivo? Garantir a proteção, intensificar a proteção para a mulher vítima, né? E por que vocês precisam conhecer a Lei Maria da Penha? Porque vocês buscam, né, um cargo de policial militar. E policial militar é agente policial está na linha de frente ali, ó. Quando o policial militar ele vai ser acionado ou por uma vizinha ou pela própria vítima, vocês estarão ali, ó, para prestar o primeiro socorro, o primeiro atendimento e dar a primeira orientação para a vítima, para a mulher vítima. Vejam só a importância do trabalho de vocês, né? Então, é fundamental que vocês tenham conhecimento. Nós veremos aqui ao longo das nossas aulas, né? Vamos aproveitar, como eu tenho dito para os nossos alunos, acho que metade da minha cabeça estava fora do enquadramento aqui, cara. Tem que dar uma ré. Vai, aí a ré pega bem, né? Aquilo que atormenta o cara, né? Então, se preparem, vai ser touca, boné e um óculos de sol na próxima aula. Gurizada, então, é uma matéria fundamental, tá? Nós veremos aqui as peculiaridades, veremos as alterações, porque banca cobra alteração. Quer saber se o concurseiro, não é só o concurseiro que sabe a matéria, é o concurseiro que está antenado com novidade, né? É muito importante isso aí. E nós veremos também, se tivermos tempo, né, espero, vamos trabalhar com alguns exercícios, né, para que nós possamos pôr em prática e realmente ver o que ficou absorvido da Lei Maria da Penha. Tá? Qual é a necessidade aqui de vocês agora que querem fazer o concurso para a Brigada Militar? Eu quero ser soldado da Brigada. Por sinal, uma carreira que vale a pena investir, gurizada. Né? Vocês todos aqui, vejo todo mundo novo aqui. Façam concurso para a Brigada, vocês começam com soldado, vão subindo, vão ascendendo na carreira aqui. Depois, vocês estando dentro da instituição, vocês não têm limite de idade, vocês podem depois fazem direito, se quiserem, né? E podem fazer para capitão, gurizada. E capitão é uma nova carreira e vão subindo, né? Olhem só que show de bola, né? Vale a pena investir nisso aí, gurizada. Foquem nesse objetivo, que é bem vantajoso mesmo. A discussão da corporação também envolve ainda um plano de carreira, né? Que eles querem também, estão na luta aí, né? Há pouco teve uma prova para sargento, né? Que foi realizada agora, foi na metade de julho. Mas aproveitem, né? Nós sabemos também, estamos num período aqui em que os concursos estão realmente, né? Está calmo a temporada de concursos, né? Por conta da pandemia, ou por óbvio, e por conta também da lei que trouxe aquela restrição contra as despesas, né? Mas o policial militar está aí, muita gente se aposentando, então as vagas estão sempre surgindo, né? Então por isso a necessidade de prover vagas. E segurança pública, qual governador não quer segurança pública, não quer trazer segurança pública para o seu estado, né? Então aproveitem a oportunidade aí e invistam em vocês, né? É o investe em mim, né? Então, e a necessidade de vocês conhecerem a Lei Maria da Penha decorre do quê? Vejam só, temos um decreto estadual. Rapaz, olha aqui, troço de louco isso aqui. Olhem só, aparece para todos vocês aí. Olha ali, agora o garrancho vai ser, né, em nível widescreen, nível de cinema, IMAX. Decreto, vejam só, é o decreto estadual 48. Deixa eu postar aula sentado aqui, cara, que é massa. 598 de 2011. Gurizada, este decreto estadual é o grande fundamento para a matéria de igualdade racial e violência doméstica ser cobrado no concurso público de vocês. Tá? Porque, por isso a Lei Maria da Penha está aí. Ó. E vocês podem até estranhar, por que cai a Lei Maria da Penha? Vocês caem até no concurso do Banrisul,
né? Concurso para a Secretaria de Saúde, cai a Lei Maria da Penha. Por quê? Justamente esse decreto aqui impôs matéria de igualdade racial e violência doméstica contra a mulher é matéria obrigatória em concursos públicos do âmbito do Estado do Rio Grande do Sul para órgãos de administração direta e indireta. Esse aí é o embasamento, é o decreto 48.598/2011. Tá? Beleza? Só para nos situarmos aqui por que Maria da Penha está aqui. E vocês não é só por força também do decreto, é por força da atividade de vocês. Tá? Vocês precisarão ter conhecimento que uma das medidas da Lei Maria da Penha é a capacitação de agentes policiais para que conheçam e identifiquem e saibam orientar quando estiverem diante de um episódio, de um fato que configura violência doméstica e familiar. Então, saber que direcionamento, que proteção se dá para a vítima, beleza? Então, vamos estudar então a Lei 11.340. E eu sempre, todas as minhas aulas, eu sempre lanço o questionamento. Vocês sabem, afinal de contas, por que esse nome? Quem é a Maria da Penha? Né? O pessoal tem essa... Quem é ela, afinal de contas? Essa mulher, ela virou um símbolo, né, dessa luta contra a violência doméstica, porque ela sofreu, né, na pele violência doméstica do companheiro. Ela foi vítima de 2 tentativas de homicídio, gurizada. Uma delas deixou a mulher paraplégica. E 2 semanas depois o cara tentou eletrocutar a mulher no banho, cara. Olha que que amor é esse, né? Então, isso lá em 1983, para vocês terem uma ideia, e levou todo um tempo enorme aqui. O cara, no final das contas, depois de todo o período, foi condenado, faltando, parece que, poucos meses para a prescrição desses 2 crimes. Imaginem só, quanto tempo depois, né? E ele foi condenado, no fim das contas, ele cumpriu, acho que 2 anos e no fim já estava em liberdade. Então isso gerou um sentimento de injustiça, pesado, né? E a Maria da Penha não se calou e botou a boca no mundo. Ela mandou uma carta para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, justamente dizendo isso aí, ó. Vejam como o Brasil está tratando a violência doméstica e familiar. E aí, isso aí, né, gerou uma imposição para a lei brasileira, para o Brasil, para lançar o quê? Precisam ter um regramento próprio, cara, para combater a violência doméstica. E, finalmente, vejam só, quando que ocorreu a violência doméstica que a Maria da Penha sofreu? Olhem só, 1983. Quando entrou em vigor, finalmente? 2006. Que loucura, né? Que loucura é aquilo ali que vocês estão vendo no quadro, né? Daqui a pouco vocês vão tirar a foto e vão achar que é uma obra do Romero Brito, né? Ô, professor. Opa! Boa noite! Para onde é que eu olho? Ali! Boa noite! Boa noite. É 2000 e quê? Desculpa aí, vamos retificar isso aqui. E assim começa. O professor, daqui a pouco aquela pessoa super gentil manda um caderno de caligrafia, professor, no final. 2006, colega! Perdão, olha aí. 2006, tá? Vou retificar sempre que possível. O 2011, que até a minha filha com 6 meses teria escrito melhor o 2011 aqui, ó. Vamos melhorar esse 2011. Do decreto. Olha aí, assim a gente vai indo. Bom, isso aqui era para ser 83 também, ó, 83. Beleza. Então, finalmente, em 2006, entrou em vigor a Lei 11.340, né, de 2006, trazendo, né, mecanismos para proteger a vítima, tanto reprimindo, coibindo, porque os 2 grandes objetivos da Lei Maria da Penha são coibir e prevenir. Coibir é no sentido de cessar a violência doméstica e prevenir a violência doméstica. Então, a Lei Maria da Penha entrou em vigor criando mecanismos para buscar a proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar. E também criando mecanismos, então, para proteger, também criando mecanismos, medidas para prestar assistência e também para prevenir a violência doméstica e também
criando o Juizado Especial de Violência Doméstica. O que é, afinal de contas, esse juizado? É um órgão jurisdicional que vai buscar resolver todas as questões que envolvem a violência doméstica. Porque vejam só, a gente fala em violência doméstica, nos vem a ideia no primeiro momento do quê? De uma violência física, não é isso? É o primeiro momento a gente pensa assim, é uma lesão corporal, é uma tentativa de homicídio, pois é. E este fato, que tem implicações num primeiro momento de natureza penal, né? Ele também traz reflexos na relação dela com o agressor. Ela é casada, ela tem filhos com ele, né? Às vezes eles têm bens em comum, e aí? Como é que ficam essas questões? Como é que serão discutidas e resolvidas essas questões? Ela tem que ficar correndo atrás de cada justiça, tá, eu resolvi a questão penal, registrei ocorrência, agora eu vou ter que procurar uma vara civil para buscar a questão da pensão e do divórcio. Entenderam? O juizado de violência doméstica, ele foi criado com o objetivo de resolver todas essas questões num único, porque todas elas decorrem de um fator comum, que é o quê? A violência doméstica e familiar contra a mulher. Entenderam? É o objetivo, é o fator comum. Então, está aí uma das grandes criações da Lei Maria da Penha. Aqui no Estado nós temos cerca de 8 ou 9 juizados de violência doméstica. Resolvem todas essas questões ali. Naquelas comarcas que ainda não contam com o juizado de violência doméstica, a Lei Maria da Penha fala que enquanto aquelas comarcas não contarem com o juizado de violência doméstica, essas questões serão buscadas, a pressão criminal numa vara criminal, né? E outros reflexos em tese nessa vara criminal. Mas outras comarcas resolvem. A questão de alimentos, por exemplo, manda para a vara de família, não resolve na criminal. Entenderam? Nessas comarcas que não contam com o juizado de violência doméstica. Mas, enfim, então a lei surgiu para criar, né, esses mecanismos. Né? Digo também que essa é uma lei que foi considerada uma lei bem elogiada quando ela foi criada pela gama de ferramentas para buscar essa proteção, né? Mas ao longo dos anos, desde que ela foi criada, ela foi se mostrando um pouco ineficiente, e justamente por essa razão tiveram que dar uma implementada, dar uma reforçada, aumentando o rigor para ela, né? E nós vamos ver essas alterações aqui que ela sofreu ao longo dos anos, algumas inclusive bem recentes, até agora 2021, né? De 2018 para cá, várias situações várias alterações foram feitas na lei. Bom, e o que nós veremos então é, a grande questão aqui da Lei Maria da Penha, que nos importa agora no momento para conhecer, é a questão de que a violência doméstica, ela deixou de ser algo que era resolvido na clandestinidade ali, na esfera particular do companheiro, da companheira, do esposo, da esposa, né? Então a violência doméstica com a Lei Maria da Penha, ela atingiu um patamar bem maior. Tanto é que, vejam aí, acompanhem na lei, gurizada, o que diz o artigo 6º da Lei Maria da Penha. A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Viram só o grau que atingiu agora a violência doméstica e familiar? E apontem isso aí, porque isso cai em prova, gurizada. Não deixem de lado isso aí, tá? Bom, e vamos ver então o seguinte. Nós vamos conhecer agora o campo de atuação da violência doméstica e familiar. Vamos lá. Então nós vamos ver o seguinte. Vamos conhecer os sujeitos dessa relação. Então, basicamente, nós temos o seguinte. O cerne daqui da Lei Maria da Penha é a violência. E essa violência, nós teremos um sujeito ativo e um sujeito passivo. Aí, vamos arrumar isso aqui. Então, vamos fazer bonitinho. Vai que alguém queira fazer um print. Então, basicamente, nós temos isso aí. O cerne aqui é essa violência que a vítima vai sofrer. Essa violência, já destaco para vocês 5 formas de violência pela Lei Maria da Penha. Sujeito ativo, aqui na Lei Maria da Penha, nós chamaremos ele de agressor. E sujeito passivo,
poderemos chamar de vítima ou... o que está vendo aqui? Ou ofendida. Vítima ou ofendida. Então, quem pode ser agressor? Para a Lei Maria da Penha, gurizada, vamos lá. Quem pode ser agressor? Homem e mulher. Olha só, galera, eu quero escrever direito isso aqui. Então, quem pode ser agressor é homem ou mulher. E quando eu falar homem ou mulher, abrange inclusive adolescente, tá? Também. Deus do céu. Abrange inclusive adolescente. E sujeito passivo, quem sofre a violência doméstica e familiar é necessariamente pessoa do sexo feminino. Olha só, eu tentei escrever feminino, parecia um sismógrafo, parecia coisa de terremoto. Sexo feminino. Tá, galera? Sujeito passivo é necessariamente pessoa do sexo feminino. Não tem João da Penha, não tem buscar as medidas protetivas da Lei Maria da Penha para aquele idoso, aquele senhor de 80 anos que apanha da mulher. Ele não tem medida protetiva da Lei Maria da Penha para ele. A Lei Maria da Penha leva em conta o passado histórico que a mulher sofreu e que ainda sofre por uma suposta relação de submissão, de inferioridade física, dependência econômica do agressor, entenderam? É por essa razão aí que ela ainda é vítima de violência doméstica familiar. Tá? É uma situação de domínio, né, dele em relação a ela. E ela, por essas situações aí, ela acaba sofrendo essa violência. Por isso que a violência da Lei Maria da Penha, nós veremos agora quando eu tratar do conceito de violência, não é uma violência qualquer, é a violência de gênero. E não esqueçam disso aí na hora da prova. A prova, as bancas adoram colocar o conceito de violência e tirando intencionalmente da questão a questão de gênero. E a violência que a mulher sofre é por ser pessoa de sexo feminino, justamente por conta dessa superioridade, digamos assim, do agressor, que ele se sente numa situação de superior, ou por essa superioridade física, ou financeira, ou econômica em relação a ela. Tá? Então ela sofre um menosprezo pela sua condição de pessoa de sexo feminino. Tá? Então, sujeito passivo deve ser necessariamente uma mulher, uma pessoa do sexo feminino, pode ser até uma adolescente, embora lá ela sendo vítima, ela pode também ter a proteção no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Mas sendo maior de 18 anos, ela tem plenamente aqui o uso da Lei Maria da Penha em favor dela. Tá? E agora o que é necessário nós conhecermos já sabemos quem é agressor e já sabemos quem é vítima. Nós temos que conhecer agora os campos, onde ocorre a violência doméstica e familiar para que nós possamos, para que ela possa ter a proteção dessa lei. Primeiro, então a Lei Maria da Penha, ela basicamente ocorre em 3 campos. Primeiro, no âmbito da unidade doméstica. Tá difícil aqui. Tem que arrumar isso aqui. Então lá, no âmbito da unidade, eu vou ter que ser abreviado, unidade doméstica. E não sai o M aqui. Unidade doméstica seria o quê? Aqui é uma questão física. No primeiro momento, então, nós vamos analisar uma questão física, ou seja, é um espaço de convívio. São pessoas que vivem no mesmo local, numa mesma casa. Sejam ou não ligados por algum vínculo de parentesco. Moram todos juntos ali. E a lei ainda fala, se quiserem acompanhar, peguem na lei aí, ó, o artigo 5º, tá? Inciso 1º. No âmbito da unidade doméstica, que é aquele espaço de convívio entre pessoas
que são ou não parentes, unidos por algum laço de parentesco ou por alguma relação. E a lei abrange, inclusive, atenção aí, inclusive aquelas pessoas esporadicamente, eventualmente agregadas naquele local. Qual foi o objetivo da lei aí? Abranger proteção para quem? Para uma doméstica, para uma diarista. Ela não mora na casa, mas ela está esporadicamente, eventualmente ela está ali agregada naquela casa. E por estar naquele espaço de convívio, eventualmente, sendo pessoa do sexo feminino, ela também terá a possibilidade de sofrer violência, alguma das espécies de violência da lei, e por essa razão ter direito à proteção da Lei Maria da Penha. Entender? Por isso, então, no primeiro momento a gente vai analisar o quê? A unidade doméstica, que é o espaço físico de convívio entre várias pessoas, tenham ou não um laço de parentesco. Agora, num segundo campo, o que vincula agora agressor e vítima realmente é o laço de parentesco, né? Então podem acompanhar aí, ó. O inciso 2º fala: no âmbito da família, compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Vontade expressa seria o quê? Adoção, por exemplo. Afinidade, sogra e nora. O sogro, olha só, a sogra pode praticar violência doméstica familiar contra a nora? Em tese, sim, né? O sogro, ali, agressor tem que ser necessariamente homem. O que nós vimos ali? Agressor tem que ser homem? Não, né? Então, o sogro, o irmão contra a irmã, pratica violência de gênero contra ela? É possível? Ó, estão agora vinculados pelo parentesco, tá? E no terceiro momento, relação íntima de afeto. E vejam só, uma relação íntima de afeto que seja atual ou passada. Viram aí? Então, uma relação íntima de afeto com quem a vítima conviva ou tenha convivido. Relação íntima de afeto aqui é aquele relacionamento sexual / amoroso, tá? Mas que tenha pelo menos uma micro permanência, uma micro estabilidade. Não é o ficante ali, ó, a gente se achou lá no barô, né? Aí ficou lá e aí se enlouqueceu, ele pediu proteção. Quero protetivo, afastamento. Que afastamento do lar, rapaz? Que isso, né? Não quer contato. Tem direito à proteção, né? Deu para caracterizar uma relação íntima de afeto, esse casal aí, né? A ficada foi tão intensa assim que já virou um relacionamento. E justamente, galera, a relação íntima de afeto aqui, a lei inclusive é seca, né? Ela fala em relação íntima de afeto. Uns tentam enxugar, né? Alguns tribunais mesmo tentaram enxugar que o grande propósito da proteção da Lei Maria da Penha é realmente a terceira hipótese aqui. Mas a lei foi clara, a lei abrangeu tanto a unidade doméstica, a questão do espaço físico, a questão familiar e a íntima de afeto. E o detalhe, então, com uma relação íntima atual e uma relação passada. Por que a relação passada está aqui com quem tenha convivido? Justamente porque muitos dos agressores são ex-maridos, ex-namorados, ex-companheiros, aqueles que não aceitam o fim do relacionamento e por isso praticam violência, aquele que sempre que fala, uma vez minha, essa pomba será sempre minha, né? E o cara, então, sempre no encalço, aquele que é o sentido de posse mesmo em relação à vítima, né? Então, a lei protege o atual, a vítima de um agressor atual, né? Ou melhor, a lei protege a vítima de um relacionamento atual e um relacionamento passado. E outro detalhe importante que cai em prova, essa relação íntima de afeto independe de coabitação. Repetindo, a relação íntima de afeto não precisa de coabitação. Por que eu estou falando assim chato com vocês, gurizada? Porque cai em prova, cara. Cai em prova isso aí direto.
Partindo do princípio assim, ó, tem que ser casadinho, tem que morar na casa para ter Lei Maria da Penha, para ter proteção, não. A noiva, o noivo, o namorado pode ser agressor, cada um morando na sua casa, como eu falo para as outras turmas, o cara enrola anos e não casa nunca. Ele pode praticar violência doméstica contra ela? Ela vai ter direito à proteção? Sim. Mas a lei não exige coabitação, não tem que morar sob o mesmo teto? Não, não precisa. A lei está dizendo, professor, independente de coabitação. Fale, quem está falando, olha só, adoro falar isso, parece que o cara está naquele programa programa, já ia falar um programa bagaceiro aqui, não. Fale, colega, pois não. uma pergunta, tipo, o que o senhor falou da pessoa que vai no barô. Por exemplo, se esse... Gostou do barô? Fala aí. Tem um casal no barô e, no caso, depois a pessoa fica perseguindo o outro. Isso poderia entrar como lei da Maria da Penha ou não? Com Maria da Penha tu não encaixa, mas agora tu tem o crime do stalking para ti, né? Agora tu tem o 147A, o 147B que está lá, que foi criado agora há pouco, que é o stalking. Tu pode ser vítima de stalking. Entendeste? Mas proteção para a Lei Maria da Penha não vai colar. Mas a questão é o seguinte, olha só, não te desespera. Não estou dizendo nada que tenha acontecido, é só uma suposição. O seguinte, depois que a Lei Maria da Penha criou essas medidas protetivas em 2006, em 2011 o Código de Processo Penal criou medidas cautelares diversas da prisão. Ou seja, dá para impor então a alguém que cometeu um crime algumas restrições, e muitas das restrições que foram criadas lá na alteração do Código de Processo Penal, elas se assemelham com as da Maria da Penha. Então, dizer que a situação ali, se não configura violência doméstica familiar, uma pessoa que sofre uma conduta como essa, ela não vai ter proteção em relação ao seu agressor, em tese, algumas medidas semelhantes poderão ser aplicadas, mas não por força da Lei Maria da Penha, mas pelo Código de Processo Penal, entendeu? Então, não está perdido. É isso que eu quero dizer. Tá? Mas esse caso aí, então, a relação íntima de afeto, embora a lei não seja expressa nesse sentido, ela pressupõe, exige que essa relação íntima de afeto tenha, por isso íntima de afeto, tem que ter pelo menos um tempo para a construção dessa intimidade, desse afeto. E justamente por conta da construção dessa intimidade, desse afeto, acaba surgindo a violência, né? Porque a violência tem um ciclo. Ela começa só no love, né? Só love e vamos ser felizes, e o amor e o relacionamento vai ser para sempre. Aí daqui a pouco começa a ter uma fase de incomodação. Onde é que tu estava? Porque chegou essa hora. Ah, mas o quê? Quantos cacetinhos foi comprar que levou 3 horas para... né? Estão entendendo? E aí começa isso aí, e aí começa a desconfiança. Né? Então, por que esse visto por último aqui às 4h55 da manhã? Né? Que é a previsão do tempo pelo WhatsApp, né? Então, começa a acontecer isso aí, e daqui a pouco isso vira o quê? Virar o extravasamento da violência mesmo. Aí ocorre a agressão propriamente dita. E depois dessa agressão, o que acontece? O ciclo tem a chamada fase da lua de mel, que é o quê? Desculpa, eu não vivo sem você, isso aí nunca mais vai acontecer, eu me sinto um monstro, tá? E vamos esquecer isso aí, vamos ser felizes, vamos para Gramado, vamos se encher de chocolate, né? E aí começa essa fase, passa aí a lua de mel, tudo se amansa, e aí daqui a pouco tá tudo beleza, e volta o quê? Daqui a pouco, de novo, né? Ah, mas essa roupa aí só para ir na farmácia, ó, e aí começa tudo de novo, galera. E na medida que isso vai ocorrendo, esse é o chamado ciclo da violência. Ele vai se repetindo cada vez, e essas fases cada vez em tempo menor. Viram só? Né? Então, uma relação íntima de afeto, que eu quero dizer para vocês, é justamente, ela tem que ter um períodozinho, pelo menos, para que se forme a relação da violência, entenderam? Essa é uma ficada lá, depois do barô, não vai ter proteção no dia seguinte, né? Entendeu, esse colega? Mas não está perdido, pode buscar a proteção por outro regramento. Tá, galera? Tá? Então, vamos ver, então... Recapitulando aqui, sabemos quem é agressor, e sabemos quem é vítima, e sabemos os 3 terrenos em que a violência doméstica e familiar ocorre. Que nem já questionaram, apesar da Lei Maria da Penha ter sido elogiada quando foi criada, né,
porque tentou abranger milhões de situações aqui para dar a proteção para a vítima. Perfeito, o grande objetivo é esse. No entanto, algumas situações aqui ficaram de fora. Por exemplo, a mulher que sofre o assédio moral, o assédio sexual no trabalho, ela fica protegida pela Lei Maria da Penha? Não. A Lei Maria da Penha não. Olhem quais são os terrenos que a Lei Maria da Penha, que a violência doméstica ocorre. Unidade doméstica, familiar e relação íntima de afeto. Relação no trabalho, está fora. Não tem proteção. Tá? Vocês viram? Né? Mas outra coisa que eu quero dizer para você é o seguinte. Pegaram esse apanhado aqui da relação da violência doméstica com sujeito ativo e passivo e quais os terrenos ocorrem. E toda essa relação de violência aqui, a lei fala que ela independe, essas relações independem de orientação sexual. Quando a Lei Maria da Penha entrou em vigor, foi bastante festejado isso aí, porque ela acabou abarcando aqui proteção para mulheres, né, ou seja, reconhecendo que a violência doméstica também ela ocorria em casais homoafetivos femininos, né? Então, por isso a lei foi bem elogiada nesse sentido também, porque abrange, né, a companheira agride a companheira, a namorada contra a namorada sem problema nenhum, entenderam? Então, esse é o conceito que nós temos que ter desse panorama aqui da violência. E agora nós vamos conhecer a violência doméstica e familiar. O conceito de violência que aqui é tão cobrado em prova. Então, violência para efeito da aplicação da Lei Maria da Penha, olhem o caput do artigo 5º. É toda ação ou omissão, material de vocês aí deve estar em negrito, baseada no gênero. Eu volto a dizer, não é qualquer violência. É a violência que a mulher vai sofrer por menosprezo, pela sua condição de pessoa do sexo feminino. Então, que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico. Acho que não lembro se foi a prova da brigada anterior que cobrou exatamente esse conceito do artigo 5º, só que tirou baseada no gênero. Ou foi uma da Polícia Civil que cobrou. Acho que foi a da Civil, gurizada. O último concurso da Polícia Civil cobrou como conceito de violência toda ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento. Viram só? Tirou baseada no gênero. E aí, está correto? Não está correto, só pode esquecer. A violência da Lei Maria da Penha é violência de gênero. Tá? E o detalhe, essa violência aqui, obviamente, tem que ser aquela violência dolosa, aquela que o cara comete com intenção, consciência de que vai atingir um resultado contra ela, com vontade de praticar. Não é a violência culposa, o cara chega apressado sem querer e derruba a mulher, né? Então, é uma violência culposa. Ele foi por ser imprudente, chegou correndo, descuidado e derrubou a mulher, né? Machucou a mulher sem querer. Essa violência não vai ensejar. A mulher vai ser louca se pedir protetiva se o cara fez isso sem querer com ela, né? A violência aqui, que dá ensejo à proteção, é uma violência dolosa, uma violência com intenção. Tá, gurizada? Não esqueçam disso. Agora vamos ver o detalhe aqui. Vamos ver as violências. Quais são as espécies de violência que são abrangidas aqui? Nós vimos que o cerne é a violência, né? Só que a violência aqui, ela pode ser praticada de 5 formas diferentes. A Lei Maria da Penha. Então vejam só. Vamos lá. Quando a gente fala violência, qual que nos vem em mente? Qual é a primeira que vem? Física. Exatamente. Por isso, galera, que muito se questiona se a Lei Maria da Penha é uma lei penal. Eu sempre falo isso para as turmas. Sempre se fala assim, porque o fulaninho lá deu Maria da Penha nela. Como assim deu Maria da Penha nela? O que é isso? Deu Maria da Penha nela, que atirou a Maria da Penha? Deu Maria da Penha. Não, por quê, galera, isso aí? Porque nós temos
aquela tendência natural, como a Lei Maria da Penha combate violência doméstica e familiar, a gente associa a Lei Maria da Penha como um crime, né? E realmente nos dá essa ideia, mas a Lei Maria da Penha não é uma lei penal, né, propriamente, porque ela não trata somente de crime. E para ser exato com vocês, a Lei Maria da Penha até 2000 vou ser bem específico com vocês. Até 2018, a Lei Maria da Penha não previa um crimezinho sequer. Ela não tinha previsão de crime nenhum. Em 2018 foi criado o primeiro tipo penal, primeiro crime previsto na Lei Maria da Penha, que é o quê? O de descumprimento de medida protetiva. Antes disso não havia crime previsto na Lei Maria da Penha. As implicações dela, os mecanismos dela, por óbvio, eles acabam tendo um reflexo penal, porque também as medidas protetivas, muitas elas limitam a liberdade do agressor, né? Então por isso a gente associa com a lei penal. E até porque a violência, que é aquela primeira que nos vem em mente, a violência física, e fatos que têm violência física, eles são previstos como crime. Lesão corporal, até uma vez de fato, que seria uma contravenção penal, ou homicídio, mais ainda, feminicídio, né? O que é o feminicídio? É aquele homicídio que é qualificado, por quê? Porque foi cometido por menosprezo em condição da mulher e no contexto aí de uma violência doméstica e familiar. Então, o feminicídio foi mais uma tentativa de se intensificar o rigor para a Lei Maria da Penha, né? Criaram, então, lá no Código Penal, colocaram um homicídio qualificado próprio contra a mulher pela sua condição de pessoa do sexo feminino, tá? Então, violência física, então, é qualquer ato que atentar contra a saúde ou a integridade física, corporal da vítima, está aqui no contexto de violência física. Mas a Lei Maria da Penha foi mais além. Ela abrange também a violência psicológica. Essa que está na sequência? Ou é a violência sexual? Exatamente. A psicológica. E essa está em destaque agora. Porque agora, atos que atentam contra a liberdade de agir da vítima, a liberdade de pensar dessa vítima, eles agora estão aqui caracterizados como violência psicológica. Se ela for chantageada, ridicularizada, humilhada, perseguição, o cara põe câmera no apartamento dela, gurizada. Todos esses atos aí, eles caracterizam violência psicológica. E agora, todos vocês devem ter conhecimento de que agora a violência psicológica entrou no Código Penal propriamente como um crime próprio, né? Está lá o 147B. O 147A trata do stalking, o 147B da violência psicológica. Foi inserido agora no Código Penal. A redação é praticamente essa que vocês têm aí, que trata da violência psicológica. Acompanha aqui comigo, visa degradar ou controlar suas ações, comportamentos, né? Eu sempre falo aí, o cara que começa a impor essa roupa, tu não pode sair com ela. Essa aqui tu não pode botar, né? Artigo 7º, inciso 2º. O artigo 7º, inciso 2º, traz praticamente a redação do novo crime de violência psicológica previsto no Código Penal, o artigo 147B. Entrou em vigor faz poucos dias. Então, diminuição, ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, gurizada. A mulher chega do trabalho, o cara vai para a bolsa dela, vai para o celular, instala um programinha espião para ver com o que ela está falando, instala no notebook. Tudo isso aí caracteriza violência psicológica. Vejam aqui, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, isso que eu falei, o cara botava a câmera no quarto. Ridicularização, sempre falo, aquela sogra, né, que fica pentelhando a nora, a atual, fica comparando ela com a ex do filho, sabe, aquela mãe coruja, né, não quer só não quer uma nora, ela quer uma servente para o filho dela. Então ela fica comparando, ridicularizando, né? Isso é violência psicológica? Sim, né?
exploração, limitação do seu direito de ir e vir e qualquer outro meio que lhe cause prejuízo. O stalking, galera. O stalking. O cara que pratica um stalking, ó, se enquadra onde? Violência psicológica também. Agora, temos o crime próprio, né? O cara que fica perseguindo, tá lá, a mulher se mexe, ele tá lá, coraçãozinho, curtindo. A mulher tá na casa, tá passando ali de bicicleta, tá sempre no sentido, tá sempre no encalço. Violência também, de certo modo, psicológica, mas pode se enquadrar também ali no 147A. Violência sexual, todo o ato, toda a afronta que a vítima sofrer contra a sua liberdade sexual, contra a sua dignidade sexual, tá? Ela, forçada a um ato sexual que não é consentido, ela é forçada ao casamento, ela é forçada a usar pílula ou a deixar de usar um anticoncepcional, ou seja, afeta a liberdade dela, tá? A questão de forçar até mesmo a exploração sexual, olhem, acompanha uma série de situações, ó. Forçar o casamento, forçar o aborto, todas essas situações aqui se enquadram no contexto de violência sexual. E a lei também foi mais longe, a lei também colocou violência patrimonial. Olhem só, isso aí foi bem elogiado na época que a Lei Maria da Penha entrou em vigor. Justamente, a mulher está completamente inserida no mercado de trabalho, ela luta com as mesmas armas que um cara, ela concorre no concurso público aqui, ó, com vocês, né? Com o mesmo nível, até mais, porque geralmente as mulheres às vezes são até muito mais dedicadas para o estudo, né? Então, e elas estão completamente inseridas aí, conquistando seu espaço profissional. Então, justamente qualquer ato que afrontar contra o patrimônio dela, e o detalhe, não é também só o patrimônio pessoal, particular, é aquele patrimônio que ainda pertence aos dois. Patrimônio que ainda não foi objeto de partilha, também é. E, olhem só, retenção, ele retém os presentes que deu para ela, ou então aí fica usando assim, ó, eu só vou te devolver se tu topar conversar comigo. Ah, meu, devolve. Aí começa a reter, pega tudo que deu para ela, o cara levou a cafeteira, pegou tudo que tinha dado, a gaveta pegou até os underwear. Né? Imaginem só, gurizada, hein? Isso está no contexto de violência patrimonial. Então, o patrimonial abrange não somente o patrimônio pessoal, individual, como também o patrimônio que é ainda comum, que não foi objeto de partilha. Tanto que nós veremos algumas medidas protetivas que servem justamente para proteger o quê? O patrimônio. Nós veremos mais à frente lá. Medidas protetivas que servem justamente, ó, buscam alcançar a proteção dela patrimonial. E, por fim, violência moral. Ei, era para ser moral essa palavra aqui. Proteção, violência moral. O que seria violência moral? Qualquer atos praticados contra a sua honra, que pratiquem, que caracterizem em tese um crime de calúnia, de injúria, de difamação. Tá? O cara lá que na vingança expõe fotos, por exemplo, ou começa a ridicularizar ela, vai lá no Reclame Aqui Bagé e começa a falar tudo sobre ela. Né? Isso aí caracteriza o quê? Violência moral, está injuriando, está ofendendo a honra subjetiva dela, colocando nela qualidades negativas, ofensivas, violência moral. Então, a violência da Lei Maria da Penha abrange essas 5 modalidades, essas 5 facetas aqui da violência. Tá, gurizada? Então, basicamente é isso aí que nós temos que conhecer. Quem é agressor, quem é vítima, em quais terrenos ocorre e quais são as 5 formas de violência que serão aqui combatidas, né, com a Lei Maria da Penha. Tá? Bom, agora nós veremos o seguinte. As medidas. A Lei Maria da Penha, basicamente, eu falei para vocês que ela criou mecanismos para proteger, né, tanto no sentido de acabar com a violência,
Opa! E verbal, professor, perfeito, a violência verbal, claro, certamente. Imagina só, o cara começa a falar um mundaréu de coisa para ela, né? Independente de ter alguém ali junto, ela se sentiu injuriada, se sentiu ofendida. E imagina se isso é na frente de pessoas ainda, né? Se encaixa em qual? Se a violência foi verbal, tá? No sentido de ofensas, tu está falando, Fábio? Diz para nós aí. É no sentido de ofensas contra ela? É nesse sentido, né? Aí seria violência moral. Se são atos ofensivos à honra dela, exatamente, claro. Pode ser verbal, pode ser por escrito, pode ser por uma mensagem, né? Mensagem de texto, de qualquer maneira. Sendo ofensivas à honra, violência moral. Entendeu? Beleza. Então agora é o seguinte. Opa! Quem está falando? Além... De onde fala? Vem de onde fala? Quem sabe tem que saber de onde é que está falando. Além da violência moral, a verbal também se encaixa na psicológica, né? De certo modo, sim. É que a lei elenca ali situações mais específicas para a violência psicológica. Claro que, inegavelmente, traz implicação também na questão moral, né? Por óbvio. Mas é que há algumas que são bem psicológicas porque manifestam a liberdade que ela tem de agir, de ir, de vir, de pensar, entendeu? Quando afetam isso aí, entra mais no contexto da psicológica. Por exemplo, um sequestro. A mulher é mantida confinada dentro da casa. O cara saía para trabalhar, ela ficava trancada em casa. Isso aí caracteriza o quê? É violência física? Não é. É violência sexual? Não é. É moral? Não é. É psicológica. Entendeu? Tá? Realmente, às vezes elas podem até meio que se confundir, né? Mas é que a lei justamente para... A proteção será dada de qualquer sorte, né? A questão aqui é que a lei, ela elenca situações aqui bem pontuais aqui que podem caracterizar a violência psicológica mesmo. E agora, inclusive, com um novo tipo penal que entrou em vigor. Então, volto a dizer, galera, a Lei Maria da Penha criou uma série de mecanismos com o objetivo de proteger, né? Então ela criou várias medidas. E entre essas medidas, nós veremos que foram criadas medidas de prevenção, medidas de assistência, medidas também de atendimento, podemos colocar assim, e o carro-chefe, as medidas protetivas. O rol das medidas que foram criadas na Lei Maria da Penha basicamente é esse aqui, formado por medidas de prevenção, medidas de assistência, medidas de atendimento e medidas protetivas. Prevenção. Então, como eu falei para vocês lá no primeiro momento da aula, a Lei Maria da Penha criou medidas para reprimir, coibir a violência doméstica, para fazer cessar a violência doméstica que ocorreu e também criar medidas para evitar, para prevenir. E como é que se pode prevenir uma violência doméstica? Primeiro, vamos tentar acabar com a cultura. Quer perguntar, meu amigão? Acabar com a violência doméstica. Tentando acabar com essa cultura. De que modo? Educação. Colocando violência doméstica nos currículos escolares, principalmente desde o ensino fundamental. Por que isso, galera? Porque estudos comprovaram que crianças que vivenciam violência doméstica, elas têm uma possibilidade de reproduzirem essa violência na fase adulta. Então, acabar na raiz, na fonte, na origem, com a violência doméstica. Tá? Prevenção. De que modo também se previne violência doméstica? Qualificando. Qualificando quem? Profissionais de saúde, agentes policiais. Por quê? No sentido de saberem identificar quem está sofrendo violência doméstica e também orientar. Quais as armas que a senhora tem à disposição para se livrar? E a Lei Maria da Penha também busca na prevenção, ela quer também o quê? Ela quer encorajar a mulher vítima a buscar a proteção.
né? Porque olhem só quantas razões pode ter a mulher vítima para ocultar a violência, para manter escondida a violência. Primeiro, o medo, né? O medo que ela tem, se ela der conta da violência, o que pode acontecer com ela? Segundo, a dependência econômica, que às vezes acontece. Se tirar o agressor da casa, quem vai manter? Quem é o provedor se tirar o cara da casa? O que sustenta? O que vai dar comida? Para a piazada ali que está junto, né? Terceiro, a mulher, diante de tanta violência que ela sofre, ela acaba desenvolvendo um sentimento de culpa. Ela acha que ela é a culpada pela violência que ela sofre. Então, vejam só. Outra, não vou pedir proteção porque vão tirar o cara da cara e as crianças amam o pai, são apaixonadas pelo pai. E elas vão se voltar contra mim se eu denunciar o pai. Então ela acaba, por várias razões, mantendo a violência na clandestinidade, e se sujeitando aquilo ali e perpetuando, prolongando aquela situação. Então, como medida preventiva, a Lei Maria da Penha cria essa série de ferramentas aqui na prevenção. Vamos olhar, porque realmente, galera, não são muitas aqui as que costumam cair em prova dessas de prevenção. Alguma que merece destaque aqui, ó, entrou em vigor agora, há poucos dias, inclusive, que é a do Programa Sinal Vermelho. Ouviram falar isso aí? Não ouviram falar do Programa Sinal Vermelho? Órgãos públicos, em conjunto com algumas entidades privadas, eles podem, eles aderiram a esse Programa Sinal Vermelho, que pode ser colocado um X em vermelho na mão, enfim, da vítima, como forma dela demonstrar para essas entidades que ela está sendo alvo de violência, porque ela está com medo de expor exatamente. Então aquilo ali é um sinal de que ela está sendo vítima de violência. Procurem depois na internet, Programa Sinal Vermelho, entrou em vigor agora há pouco. Quando a violência, esse crime de violência psicológica entrou em vigor, esse do Programa Sinal Vermelho também foi na carona. Se quiserem saber mais, ó, Lei 14.188 de 2021. Tá? É essa lei aqui que trouxe essa alteração no Código Penal, colocou agora a violência psicológica também como uma possibilidade lá de afastamento, tá? E era para ser 14.188 de 2021. Vou pedir para vocês assim, ó, escutem mais do que leiam, né? Que vai ser, acho que é melhor, né? Mais garantido. Bom. E aí, professor? Opa. Falando nisso, qual que é a terceira medida ali que o senhor colocou na tela? Ah, que vergonha, cara. Atendimento, amigão, desculpa aí. Atendimento. Entendeu, mestre? Atendimento, que está lá a partir do artigo 10. Às vezes não... Artigo 10. A gente tem que forçar mais na tela com essa borrachinha, não? E aí, professor, nem se preocupa muito não, que não é só o senhor que está com dificuldade com esse quadro aí. Ah, bom, beleza, agora bate. Agora foi um alívio agora. Ó. Valeu pela dica, amigão, valeu. Gurizada, então vejam ali, ó. Prevenção. Integração operacional, judiciário, MP, defensoria, com as áreas de segurança pública. Viram só? Uma rede interligada, né? Segundo, vejam ali, estudos e pesquisas para saber o quê? Para fazer um levantamento, galera, onde é que a violência doméstica ocorre em maior número. Só na zona rural, nas regiões urbanas, nos centros urbanos maiores, né? Artigo 8º. Então, medidas de prevenção estão no artigo 8º. Eita, louco, era para ser artigo 8º. Olha, o que parece aquilo ali? É quase um tribal, né? Artigo 8º. As de assistência estão no artigo 9º. E as protetivas nós veremos lá a partir do 18 lá em diante. Tá? E as de atendimento a partir do artigo 10 também. Tá? Então, prevenção. Ó, promoção de estudos. Acompanha aí no artigo 8º, galera, inciso 3º, ó. O respeito dos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a coibir, a não usar papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica, até tipo em novela, filme, né? Até para não servir como estímulo aquilo ali na própria violência doméstica. A implementação de atendimento policial especializado,
Criação, exemplo, das delegacias especializadas em atendimento à mulher vítima. A promoção e realização de campanhas educativas de prevenção. Olhem, exemplo, o sinal vermelho, que eu falei para vocês. Tá? No inciso 5º ali, ó. Capacitação permanente. Olhem vocês aí, galera. Olhem vocês no inciso 7º aí, ó. A capacitação permanente das polícias civil e militar, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas enunciadas no inciso 1º quanto às questões de gênero e de raça ou etnia. Viram aí? Tudo isso aí é prevenir, é cessar a violência. Qualificar agentes de saúde, como já falei para vocês. Também o destaque nos currículos escolares. Olhem aí, ó, inciso 9º. Em todos os níveis de ensino, para conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade, à igualdade de gênero e de raça ou etnia, e é o problema da violência doméstica e familiar. Tá? Bom, e a partir do artigo 9º, então, de prevenção, galera, peguem o espírito da coisa aí, né? Para prevenir, ó, a gente qualifica, a gente informa, tem o cunho educativo da lei, né? Justamente para acabar com a cultura da violência doméstica e familiar. E no artigo 9º, nós temos medidas de assistência. Assistência por quê? Porque nós temos muitas situações aqui em que a vítima, ela está justamente sofrendo a violência, ela já está de imediato ao desamparo, né? Justamente por estar sendo vítima de violência. Mas às vezes a vítima fica ao desamparo até mesmo econômico, né? Lembra, se o agressor foi afastado do lar, ou ainda, pior, está preso preventivamente por conta do que aconteceu. Como é que fica aquela mulher, aquela vítima? Que tem filhos, que tem que alimentar, a mulher que foi a vida toda dedicada ao lar, nunca trabalhou fora, não tem um currículo zero, né? De que jeito fica, de uma hora para outra, a mulher tem que ser colocada no mercado de trabalho, né? Então, a Lei Maria da Penha leve em conta todas essas situações aí para dar a proteção para ela. Aqui, ó, assistência para ela. Por isso que fala o artigo 9º, ó, assistência à mulher em situação de violência doméstica será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes, as metas, né, previstas na Lei Orgânica da Assistência Social, recebe um benefício, né, no Sistema Único de Saúde, ó, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas. Tá? E uma questão aqui que é importante mencionar para vocês, e que é bom que tenham em mente isso aí, é que essa proteção, essas medidas de assistência, assim como nós veremos lá nas protetivas, essas medidas elas não são definitivas, eu digo assim no sentido de que elas não são eternas. Tá? Sempre tem uma provisoriedade. Porque qual é o objetivo? Essas medidas de assistência vão dar um respaldo para a vítima, contando que ela o quê? Que ela se reestruture. A lei às vezes confia e busca, porque a Constituição Federal busca a manutenção da entidade familiar, né? Então, a lei acredita que possa ele reconhecer o erro da violência que praticou e a família se refazer, entenderam? Às vezes se confia nisso aí também, tá? Então, por isso que as medidas, elas não são definitivas, tá? Por exemplo, aqui, ó, olhem só o parágrafo 1º do artigo 9º. Quando fala que o juiz pode colocar a vítima num programa assistencial do governo municipal ou federal, para ela justamente pela sua condição de vítima de violência doméstica, o juiz não fala que ela será mantida por prazo indeterminado, porque daqui a pouco aquilo vira até uma profissão para ela, né? Profissão vítima de violência doméstica e familiar. A lei fala que o juiz determinará por prazo certo. E isso cai em prova, gurizada. Não esqueçam, isso cai em prova, tá? O juiz determinará por prazo certo a inclusão dela num cadastro de programas assistenciais. E outra questão que merece destaque aqui é o parágrafo 2º desse artigo 9º. Do que trata esse parágrafo 2º do artigo 9º? Fala que é o seguinte: quando houver a necessidade de se preservar a integridade física e psicológica da vítima, ela terá acesso prioritário à remoção. Como assim? Vamos imaginar que ela é uma policial militar, uma colega de vocês,
que sofreu violência doméstica familiar. O que a lei fala aqui? Que o juiz pode assegurar a ela um acesso prioritário. Havendo prova de que ela sofreu violência doméstica familiar, se é realmente continuar no mesmo município em que o agressor, isso oferece grave risco a ela, a saúde, como diz aqui, ó, a sua integridade física e psicológica, ela pode ter acesso prioritário à remoção. Exemplo, ela tomou conhecimento, ela se habilitou para ir embora para Caxias do Sul, para ficar o mais longe possível do agressor aqui em Bagé. Então o que ela fez? Ela quer remoção, só que tem uma penca de gente interessada em ir para Caxias do Sul, que é concorrido lá, enfim. Então, ela, por ter sofrido violência doméstica familiar e tendo essa decisão judicial, dando esse amparo para ela, ela tem acesso prioritário, ela vai para o topo da lista dos habilitados ali para remoção. Isso se ela é servidora pública, como diz aqui, ó, né? Servidora pública integrante da administração direta ou indireta. E se ela não é servidora pública, se ela trabalha na loja, trabalha na Avan, nenhum merchandising, nenhum patrocínio está sendo feito aqui. Ela trabalha numa loja, numa farmácia, como é que ela fica? Né? Aí a lei prevê que ela pode ser afastada do trabalho, justamente para garantir a sua integridade física e psicológica, mas será mantido o vínculo trabalhista por eternamente? Sim ou não? Não. Falei para vocês, provisoriedade. Por até 6 meses. Então, por até 6 meses, ela fica com o vínculo trabalhista ali mantido. Tá? Então, são 2 medidas de assistência. Agora criaram, em 2019, atenção galera, é a alteração de 2019, encaminhamento dela. E isso aqui, galera, isso aqui acabou sendo uma conquista mesmo, porque, vejam só, que possibilidade vocês dão para uma situação de violência doméstica, o casamento, a união lá se refazer de boa e continuar tudo beleza, né? Não quer dizer que isso não possa acontecer, mas geralmente a violência ocorrendo assim, ela mina um relacionamento, né? E qual vai ser a consequência natural? Desfazer aquela união. Se ela foi formalmente construída como um casamento ou uma união estável, né? Então, como medida de assistência, o juiz pode proceder ao encaminhamento dessa situação aí, direto para assistência judiciária, para o ajuizamento da ação de divórcio, de separação judicial, de dissolução da união estável ou até mesmo de anulação do casamento. Vejam ali, ó, perante o juiz competente. Então, é algo quase que um atalho, né? É um link já direcionado para desfazer essa união. Tá? Então, ó, foi incluído agora em 2019, né? A gente fala agora em 2019 porque parece que 2020 não existiu para nós, né? A gente, com essa função da pandemia aí, a gente mal lembra de coisas de 2020, a gente só lembra de 2019. Então parece tão recente, né? Tá? Outra alteração, galera, parágrafo 4º. Aqui nas medidas de assistência criaram várias modificações aqui. Olhem o artigo 9º, parágrafo 4º. O causador da violência, o agressor. E vamos imaginar que, em decorrência daquela violência física, ela teve que ser submetida a um procedimento cirúrgico e esse procedimento cirúrgico foi custeado pelo SUS. Tá? E aí? O que diz o parágrafo 4º? Fala que, nessa situação aí, deverá o agressor ressarcir os gastos que foram suportados pelo SUS nos procedimentos. Entenderam? Se ele é o causador, né, daquele gasto, por que onerar o SUS? Entendeu? O objetivo da lei da Maria da Penha foi nesse sentido. Né? Então veja ali, ó, aquele que, olha, acompanhe aí o parágrafo 4º, ó, aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual, psicológica e dano moral ou patrimonial à mulher, ele fica obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive ressarcir ao SUS, de acordo com a tabela SUS, os custos relativos aos serviços de saúde prestados para o total tratamento das vítimas. Vamos imaginar,
sessões de psicólogo com psicólogo que ela teve que realizar após o trauma sofrido com a violência. Em regra, compete a quem? Com custeio agora o ressarcimento ao agressor. Entenderam? Tá? E o detalhe, recolhidos os recursos assim arrecadados ao Fundo de Saúde do ente federado responsável pelas unidades de saúde que prestarem o serviço. Vamos imaginar então, foi uma unidade de saúde do Estado a um fundo de saúde estadual ou municipal, se for o caso. Tá? E vejam só o detalhe, não podemos esquecer aqui, façam um link. Não, vamos olhar aqui, vamos olhar o quinto também, que é novidade. Opa! Se ele não está, pois é, aí nada impede que seja encaminhado isso, se for o caso, né, para uma eventual ação judicial para cobrança, né. Mas o problema é que o parágrafo 6º vai... O problema é que muitas agressões não tem, né. Exatamente, não tem como ressarcir, né. Tá, agora a gente acompanha porque tem a ressalva no parágrafo 6º, que esse ressarcimento não pode importar, de certo modo, nenhum prejuízo de natureza patrimonial para ela, porque daqui a pouco ele está usando para ressarcir as despesas, essas relacionadas com a violência, ele está deixando de prestar os alimentos, está deixando de dar a parte dela da partilha, que ela teria direito, enfim, né? Isso não pode comprometer o que for relacionado para ela, entender? Olhem só ali o parágrafo 5º. Os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente e disponibilizados para o monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar amparadas por medidas protetivas terão seus custos ressarcidos pelo agressor. Então, exemplo, tornozeleira eletrônica que tenha sido colocada nele, ou até aquele botão do pânico, que é um dispositivo que ela silenciosamente ela aciona e órgãos policiais tomam conhecimento da violência que ela sofreu. Alguns estados já implantaram essa questão do botão do pânico. Então, o custo que isso aí traz para o poder público, em tese, em regra, como está aqui, serão agora ressarcidos, né, pelo agressor. Aí, mas volto a dizer, né, o parágrafo 6º faz a ressalva de que isso não pode importar comprometimento, ônus, como diz aqui, de qualquer natureza ao patrimônio dela e dos dependentes. E também não pode, não vai servir também como uma atenuante ou ensejar a possibilidade de substituição da pena aplicada. Não pode servir, eu reparei o dano, e aí ele vai ter uma pena diminuída. Entenderam? Isso não pode também ter essa consequência. Tá? Olhem só como o artigo 9º está cheio de novidades. Olhem o parágrafo 7º. Também, mais uma medida de assistência. Se a mulher vítima de violência doméstica foi obrigada a mudar de endereço, a lei permite agora que ela tenha prioridade para matricular os seus dependentes em uma instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio, ou então transferir para essa instituição mediante a apresentação dos documentos comprobatórios do registro da ocorrência policial ou do processo de violência doméstica familiar em curso. Então, ela tem necessidade, para ela fazer buscar o filho, levar e buscar o filho, né? Ela precisa, ela teve que mudar de endereço para escapar do agressor. Então ela tem direito também agora de matricular o filho na instituição de educação básica mais próxima desse atual domicílio. Tá? Ou como diz ali, né? Ou se matricular os seus dependentes numa instituição básica mais próxima, ou transferir para essa instituição, né, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios. E o detalhe, aí o parágrafo 8º diz, serão sigilosos essas informações. São sigilosas essas informações, os dados do ofendido e de seus dependentes matriculados ou transferidos, né, conforme esse parágrafo 7º, e o acesso às informações será reservado para quem? Será reservado somente ao juiz, ao MP e aos órgãos competentes do poder público. Viram aí? Então, é uma novidade, né, da lei, essa possibilidade de matricular
em instituições próximas do domicílio dela, tá? Então, essas foram as medidas de assistência. Vocês viram, então, né? Muitas medidas que foram inseridas na Lei Maria da Penha de 2019 em diante, tá? Quase todas elas foram em 2019. E vamos ver agora as medidas de atendimento. Quando nós falarmos aqui medidas de atendimento, que nós passaremos a ver a partir do artigo 10, são medidas de atendimento que serão prestadas pela autoridade policial e seus agentes. Tá? Ela é destinada à autoridade policial. Até, de certo modo, é conveniente aqui porque ela define exatamente, ó, isso compete à polícia, isso compete ao juiz. Então, fica aqui um registro, né, de atividades, de medidas que são próprias para a autoridade policial, tanto quando tomam conhecimento de uma violência doméstica ou quando tomam conhecimento do descumprimento de uma medida protetiva. Então, o que a autoridade policial deve fazer? Como proceder? Vamos lá. Então, na hipótese da iminência da prática de violência doméstica familiar, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará de imediato as seguintes providências cabíveis. Então, ao tomarem conhecimento, e o parágrafo único diz, aplica-se também essas medidas quando houver o descumprimento da protetiva. Tá? Aí foi inserido o 10A, vamos seguir na sequência. O 10A criou uma série de metas e diretrizes que devem ser observadas no ato de ouvir a vítima, galera. Porque vejam só, é traumatizante para uma vítima, para uma mulher que sofreu uma violência doméstica, ter que trazer o fato e expor o fato. Porque às vezes ela necessariamente, para relatar a violência doméstica, ela às vezes precisa dar informações, relatar sobre a intimidade do casal, né, dela com o agressor. Então, por isso, uma série de providências foram criadas e estabelecidas aqui na lei no cuidado com a inquirição. Que inquirir? Inquirir é ouvir a vítima. Então, vejam ali, ó, artigo 10A. Primeiro, é direito da mulher, em situação de violência doméstica familiar, o atendimento policial e pericial especializado. Especializado em que sentido? Né? Em matéria de violência doméstica. Por exemplo, a DEAN. Por isso que essa mesma lei aqui criou os núcleos de violência doméstica familiar e as delegacias de violência especial de violência contra a mulher. Então, o atendimento policial e pericial especializado ininterrupto, né? Ou seja, inclusive em sede de plantão, se for o caso, né? E prestado por servidores, e atenção, servidores preferencialmente do sexo feminino. Tá? Já vi questão de prova cobrando que exclusivamente do sexo feminino. Não, é preferencialmente, porque nem sempre toda a delegacia contará com servidoras, né? Com servidores do sexo feminino. Então, por isso a lei fala, preferencialmente do sexo feminino e previamente capacitados. Olha as medidas de prevenção que nós tínhamos visto. A capacitação de agentes policiais. Está aí como medidas de prevenção. Então, o que deve ser observado ao inquirir, ao tomar o depoimento da vítima? Primeiro, olhem só, artigo 10A, parágrafo 1º, inciso 1º. Salvaguarda, proteção, garantia da integridade física dela, emocional e psíquica, justamente porque, pela necessidade de se levar em conta que ela está vulnerável pela violência que ela sofreu. Né? Tem que haver uma sensibilidade de quem tomará o depoimento, quem questionará essa mulher vítima. Por isso a salvaguarda aqui, ó, a garantia da proteção dela. Olha esse segundo. Ela também deve ter a garantia em que nenhuma hipótese que ela for ouvida, ela vai ter contato direto. Com quem? Com o cara, com o agressor, ou então com seus familiares dele, né? Ou até mesmo de suspeitos da violência doméstica. Vejam ali, ó.
ou pessoas a eles relacionadas. Justamente por quê? Porque isso acaba causando um constrangimento, acaba também atemorizando a vítima, né? E ela justamente por isso, aquele serviço que está sendo prestado ali, né? Aqui é a coleta de prova, que é justamente colher informações para buscar a responsabilização do agressor. Então, se o maior número de informações que ela puder prestar e relatar a violência que ela sofreu, isso mais vai ajudar o Ministério Público e também ajudar ao juiz para se convencer e condenar o réu, né? Então, por isso, há necessidade de que ela tenha pelo menos um mínimo de dignidade, de conforto e de bem-estar na hora em que ela estiver prestando suas informações, os seus relatos. Então, por isso, essa garantia de que ela não vai ter contato nenhum com o agressor. E o inciso terceiro, a não revitimização da depoente. O que é não revitimização? É a revitimizar, ela ser reiteradamente questionada e ouvida sobre o fato. Toda vez que ela for ouvida, ela tem que falar tudo e reviver tudo. Olha o trauma que isso aí causa para ela. Toda vez tem que expor e revelar dados da intimidade, né? Então, justamente o inciso terceiro trata disso aí, a não revitimização dela. E, inclusive, como diz ali, ela deve, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato, tanto nos âmbitos criminal, civil e administrativo, e também sobre questionamentos sobre a vida privada. Né? E por que a senhora permitiu? E a senhora costumava mesmo voltar tarde para casa? Imaginem aí. Quantos namorados a senhora teve? Pelo amor de Deus, gurizada. Né? E a senhora costumava usar esse tipo de roupa? Pelo amor de Deus, galera, nada disso aí. Isso aí é condenadíssimo aqui, ó. A lei proíbe expressamente qualquer tipo de comentário que possa gerar esse tipo de questionamento, tá? Então, 3 garantias aqui. A primeira é a garantia da sua integridade física e psicológica, né? Justamente porque se exige uma sensibilidade maior pela vulnerabilidade que ela se encontra ali, né? Ela é uma pessoa que acabou de sofrer violência doméstica e familiar. Então, ela é vulnerável, uma condição especial em que ela se encontra. Segundo, proibição de contato com o agressor ou com pessoas a ele relacionadas. E terceiro, a não revitimização. Evitar essas sucessivas inquirições, fazer com que ela traga à tona todo o fato que ela sofreu, enfim, né? E aí o segundo trata, né, de situações ali que devem ser, de providências que devem ser adotadas na inquirição. Por exemplo, o local onde ela vai ser ouvida tem que ser um local especialmente projetado para esse fim, contendo equipamentos próprios adequados à idade da mulher em situação de violência doméstica familiar, porque muitas vezes é adolescente que é ouvida, às vezes até uma criança é ouvida. Então, tem que ter um ambiente em que ela se sinta à vontade para revelar o fato, tá? A ideia é essa. Quando for o caso, nem sempre é possível, né? Cada delegacia, cada polícia civil de cada estado tem a sua realidade. Quando for o caso, a inquirição será intermediada por um profissional especializado em violência doméstica, um psicólogo, por exemplo, com especialização nessa área de violência doméstica e familiar. E o depoimento será registrado em meio eletrônico ou magnético, devendo a degravação e a mídia integrar o inquérito policial. Então, é assim como está aqui, né? O Tiago aí, gravando, né, um depoimento, e esse depoimento vai, né, fazer parte, o arquivo vai para um pendrive ou para um DVD, um CD, enfim, e vai ser encartado aos autos do inquérito. Justamente aí, cada vez mais, né, o processo penal e a parte policial se enveredando para, né, a virtualização, né, deixando de ser físicos. Então, daqui a pouco, eventualmente, esses arquivos aqui, a lei ainda exige aqui que a mídia seja encartada ao inquérito. Mas teremos um momento em que os inquéritos também serão digitalizados, virtuais, né? E aí, como ficará? Entendeu? E agora sim, a partir do artigo 11, nós temos as medidas de atendimento. Vocês viram que esse 10A,
ele foi enxertado aí na sequência do 10, tratando propriamente de medidas relacionadas ao depoimento da mulher. Coisas que devem ser evitadas, que são proibidas, e como deve ser o ambiente para a inquirição das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Que horas são, Tiago? 10h12? Não sei se dá tempo de a gente terminar aqui, cara. Porque agora eu vou entrar no 11 e 11 eu vou interromper de qualquer maneira. Eu acho que é bom a gente encerrar. Já vai terminar também, né? Galera, semana que vem a gente retomará, então, a partir do artigo 11 e seguiremos adiante com as novidades da lei e tudo mais. Fico à disposição, qualquer pergunta que tiverem, tá? Fiquem à vontade. Vamos aproveitar que não temos edital ainda, né? Já devem ter ouvido falar que foi composta a comissão do concurso. Isso é um sinal bem bom, né? Então, galera, bora papirar enquanto não tem edital. Então, temos plena liberdade aí, aí quando chegar o edital, vocês somente terão o trabalho de fazer o quê? De fortalecer o que vocês já estudaram. Então, aproveitem a oportunidade, tá? Fiquem com Deus, continuem se cuidando aí, até semana que vem. Muito obrigado, professor. Uma boa noite.